Olá pessoal, hoje daremos continuidade à nossa aula sobre solo e saúde. E hoje, o assunto de hoje será doenças causadas por produtos químicos, né? Que é a continuação, como eu acabei de falar, é a continuação do assunto que iniciamos semana passada, solo e saúde, e vamos falar também sobre organismos patogênicos. E para dar início, né, nós vamos falar sobre a questão dos agrotóxicos, né? E aí o que acontece? Quando se utiliza certos produtos, principalmente, né, na agricultura, esses produtos eles terminam, né, de uma forma ou de outra, eles vão parar no solo, onde acontece, né, que por sua vez a degeneração desse produto ela se dá de forma muito lenta, né? E aí nós temos a contaminação, obviamente, do solo e dos vegetais, né? E dos animais herbívoros que por sua vez se alimentam desses vegetais. Tendo em vista que, né, esses pesticidas, né, ou praguicidas, eles contaminam o solo e os animais herbívoros, né, se alimentam desses pesticidas. Inclusive, né, eu não poderia deixar de falar do mais conhecido desses pesticidas, que no caso seria o DDT, né, que é a diclorodifenil tricloroetano, né? Essa sigla DDT é a sigla utilizada para definir esse produto químico. Tanto o DDT quanto outros pesticidas, outros agrotóxicos, eles são considerados poluentes persistentes. Como o próprio nome já diz, eles persistem no ambiente, né? Eles ficam por muito tempo, não são tão facilmente degradados. Eles têm efeito cumulativo, eles se acumulam no organismo dos herbívoros, por exemplo, ao se alimentarem dos vegetais, e por sua vez nós também nós consumimos a carne, por exemplo, a carne bovina, e isso é um exemplo, viu? Consumimos a carne bovina ou alguns vegetais que são utilizados também, pesticidas, né? E aí nós terminamos também, por tabela, acumulando esses agrotóxicos, né? Esses pesticidas no nosso organismo. Algumas pessoas, eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, entram em contato com esses agrotóxicos através da agricultura, por elas trabalharem no campo ou também por trabalharem, como por exemplo o pessoal da antiga Sucan, né, que trabalhavam fazendo a aplicação do produto, né, nas ruas. E aí eles, querendo ou não, eles tinham contato com esses produtos químicos, né, com esses agrotóxicos. No caso deles, seriam os inseticidas, né? Além disso, né, o uso e por conta disso, né, por conta de todos esses males, o uso do DDT, ele é proibido em alguns países há décadas. Só que no Brasil, ele só passou a ser proibido a partir de 2009. Pessoal, os agrotóxicos, eles são muito perigosos para a nossa saúde, tá? E dentre esses agrotóxicos mais perigosos, nós temos os inseticidas. Os inseticidas, por sua vez, né, eles combatem insetos. E eles são extremamente venenosos, tá? Como por exemplo, os organoclorados, né? Organoclorados são os agrotóxicos que possuem cloro. Eles permanecem no ambiente por dezenas de anos e além de se acumular, né, na gordura dos animais. Então, quando nós consumimos esses animais, como por exemplo o gado, né, o gado bovino, nós consequentemente nos contaminamos, né? Nós também passamos a acumular esses agrotóxicos no nosso organismo. E como eu acabei de falar,
isso vai causar-nos dano, né? Vai causar danos à nossa saúde. Nós temos também, entre esses agrotóxicos mais perigosos, os herbicidas. Os herbicidas, eles são utilizados para eliminar ervas daninhas. As ervas daninhas, pessoal, são aqueles, vamos usar um termo vulgar, popular, né? São aqueles matinhos que nascem junto com a lavoura, e esses matinhos eles são indesejados, né, para os agricultores. Por quê? Porque eles vão passar a competir, né, por nutrientes do solo com o plantio da escolha do agricultor, né? Então eles precisam utilizar herbicidas, né, específicos para esse fim, para eliminar esses competidores, digamos assim. Temos também os rodenticidas, que são venenos utilizados para eliminar roedores e camundongos. São muito comuns, tá? Eles se tornaram muito comuns o uso deles para eliminar essas pragas de roedores que nós temos, né? Infelizmente temos em casa, eles aparecem de vez em quando e precisam, querendo ou não, ser eliminados. Porém, os rodenticidas eles são altamente tóxicos, altamente venenosos e, em consequência disso, o mau uso ele pode até matar, não, ele mata, tá? Então, evitem contato ao máximo com esse tipo de produto tóxico, né, de agrotóxico. Vejam bem, para evitar o envenenamento do ambiente, dos seres vivos com pesticidas ou agrotóxicos, é utilizada uma técnica que é a técnica chamada de controle biológico. Esse controle biológico ele combate um tipo de ser vivo que ataca os vegetais com outro tipo de ser vivo, né? É utilizado para combater algum inseto, vamos dizer assim, vamos utilizar um inseto como exemplo. Para combater aquela praga na agricultura, por exemplo, eles utilizam um outro tipo de inseto, um outro tipo de ser vivo que seja predador daquele organismo que está causando o mal, né? Que está consumindo aquela agricultura, que está destruindo, vamos dizer assim, e aí é feito o controle sem que haja, né? Sem que isso provoque um desequilíbrio ecológico. Isso tudo é feito com muita segurança, tá? Como, por exemplo, levando para algo que a gente conhece bem, que é a dengue, né? A dengue a gente sabe que o pessoal do Ministério da Saúde, né? Eles passam aplicando os produtos, colocando aquele produto nas caixas d'água, em águas paradas. Porém, existe essa técnica de controle biológico que é feita, né, com peixinhos. A gente introduz esses peixinhos. Normalmente é utilizado um peixinho que a gente chama de lebiste ou guppy, né? Também pode ser usado outros pequenos peixinhos, como o plati, espada, por exemplo, desde que sejam peixinhos que não ocupem tanto espaço, né? Assim, como numa caixa d'água, como por exemplo, tá? Porém, em alguns locais, em alguns ambientes, não é possível fazer a utilização do controle biológico, tá? O controle biológico ele só é possível em locais adequados, como por exemplo o que eu acabei de citar. Numa latinha que esteja lá jogada no lixo, você não vai chegar lá e colocar um peixinho, né? Fica a dica. Então, pessoal, os organismos patogênicos, que é o nosso próximo assunto aí, que está na página 67, eles são encontrados muitas vezes, né? Eles são encontrados no solo. E o solo é um dos principais meios de transmissão de algumas doenças, né? Principalmente em locais onde não há rede de esgoto e nem água tratada, né? O saneamento básico ele é muito importante para que haja uma diminuição, né,
uma diminuição na quantidade de doenças que são provocadas pela falta dele. Então, dentre algumas doenças, né, nós podemos citar como, por exemplo, o tétano. O tétano ele é causado por um bacilo, né, um tipo bacilo é um tipo de bactéria. Esse nome bacilo se dá pelo formato dessa bactéria. Ela tem um formato de bastonete. Bastonete é um pequeno bastãozinho, ou seja, ela é compridinha. Claro que não no tamanho que eu estou expressando aqui, né? Isso tudo são organismos microscópicos. Microscópicos não, que apenas são identificados com essa forma, mas vendo ele, né, é claro, através de uma lente do microscópio. Tá? Então essa bactéria ela provoca paralisia muscular e até o óbito, ou seja, a pessoa que contrai o tétano ela pode chegar a óbito, ela pode vir a falecer, caso não seja tratado com muita rapidez. A contaminação ocorre por meio de ferimentos por objetos sujos ou por contato com o solo. Daí ser aconselhável, né, lavar bem o ferimento, se a pessoa levou vamos dizer, um corte, assim, estava descalço, por exemplo, ou em algum objeto pontiagudo, cortante, por exemplo, às vezes alguém se fura num prego, por exemplo, né? Então é aconselhável lavar bem esse ferimento com água e sabão e desinfetá-lo com antisséptico. Vejam bem, preste atenção nisso, o uso da água oxigenada como antisséptico, né, para fazer a limpeza desse ferimento, ele não é recomendado atualmente. Por quê? Porque foi provado, né, que ela diminui a irrigação sanguínea no local da ferida e atrasa a cicatrização. Consequentemente, né, nós vamos ter um ferimento aberto por mais tempo, podendo, se não houver, claro, o tratamento adequado, vir a ser contaminado por outros tipos de bactérias e virar uma infecção difícil de ser controlada, né? Fazendo só um adenozinho, e principalmente se a pessoa for diabética, tá? Aí é que complica mais ainda a situação. A toxina ou veneno produzido por esse micro-organismo provoca febre alta, forte dor de cabeça, rigidez principalmente na nuca, convulsão, inconsciência, estado de coma e morte. Para prevenir o tétano, usamos a vacina tríplice. Para combater ou curar o tétano, é utilizado o soro antitetânico. Preste atenção nisso. Para prevenir, é usada a vacina tríplice. Agora, para combater ou curar, é utilizado o soro antitetânico. Preste atenção bem nisso que eu falei, tá? E aí nós vamos ter a diferença entre vacina e soro. Então, a vacina ela pode ser produzida a partir de restos de parasitas, né? O que seria o causador da doença. E por isso, né, nosso organismo começa a fabricar defesas contra aquela doença específica. Então, é feita a introdução através de vacina no organismo, né, da pessoa, e aí o nosso organismo vai imediatamente reconhecer aquele patógeno, né, ou parte dele, vamos dizer assim, e imediatamente já vai criar defesas, né? E aí nos tornamos assim, por sua vez, imunes àquele tipo de micro-organismo, aquele tipo de parasita, né? Seja ele, vamos usar como por exemplo, algum tipo de vírus. Inclusive, né, a vacina ela é aplicada para prevenir. Já o soro ele possui defesas contra a doença. Ele é aplicado para curar, tá? Só repassando, a vacina é aplicada para prevenir e o soro é aplicado para curar. Então, eis a diferença entre as duas coisas, né? Vacina e soro.
preste atenção nisso que eu vou falar. Se você foi vacinado contra tétano nos últimos 10 anos e sofrer algum ferimento, basta limpar bem o corte. Acompanhando comigo na página 68, volto a falar para quem tem um livro, porque pode ser que algum de vocês não tenham, mas acompanhe aí comigo. Vocês vão ver que vocês ouviram, né, que eu falei que essa bactéria ela tinha forma de bacilos, né? Ela tinha forma de bastonete, por serem bacilos. E aí vocês vão ver duas figuras. Em uma figura, as bactérias do tipo bacilos com um aumento aproximado de até 1450 vezes, e aí ela foi colorida artificialmente, né? E na outra figura vocês vão ver o bacilo do tétano com um aumento aproximado de até 2000 vezes e também colorido artificialmente. E aí vocês constatam aquilo que eu falei, a forma dessa bactéria. Temos aí também outra doença, né, que é o amarelão ou a ancilostomíase. É uma doença causada por um verme chamado ancilóstomo, que mede 1 centímetro de comprimento quando adulto. Em alguns locais, ainda há pessoas que defecam no chão, tá? E dessa forma contamina o solo. Normalmente, claro, nesses locais onde não há saneamento básico, isso se torna comum, né? Se alguma dessas pessoas estiver com amarelão, ela deixa no solo, né? Ela deixa no solo com as fezes ovos de ancilóstomo, dos quais sairão larvas quase microscópicas. Essa larva é capaz de penetrar pelo pé descalço de uma pessoa, percorre o corpo dessa pessoa, né, levada pelo sangue e chega ao intestino delgado, onde se torna verme adulto e retira sangue para se nutrir. Se a pessoa andar calçada, não pegará essa doença, né? Então fica a dica, andar calçado nesses locais, né, onde vocês não, obviamente, sabem que não é um local limpo, né, nem seguro para andar descalço. Aconselhamento básico, andar calçado, e você já vai pelo menos evitar esse tipo de contaminação dessa doença, né? O amarelão ou outro nome dela, né? Ancilostomíase. Temos aí também um grande escritor que foi Monteiro Lobato. Ele tentou ensinar as pessoas como combater o amarelão. E aí ele escreveu um livro em que o personagem principal era o Jeca Tatu. Não sei se vocês já ouviram falar dessa historinha do Jeca Tatu, mas o pessoal, acho que os pais de vocês devem já ter ouvido falar e tem mais proximidade com essa historinha, né? O Jeca Tatu, esse personagem, ele tinha amarelão. E tudo dava errado para o Jeca Tatu, né? Sua vida era horrível. Até que um médico o trata e lhe ensina como evitar a doença. Bastaria andar calçado, né? Só bastaria andar calçado para ele evitar a doença. E a partir daí, o Jeca aprende e, exagerado, passa a colocar botas até nos porcos e nas galinhas. Essa é uma historinha bem legal. Se vocês puderem depois dar uma lidinha nela, tá? Ela é bem legal. Aqui está bem resumida, só para a gente dar uma adiantada aqui no nosso conteúdo. E vocês vão ver aí na página 69 um esquema, né, mostrando como acontece a penetração da larva através do pé, todo o ciclo evolutivo da doença, né, que causa a doença, o amarelão ou ancilostomíase, pelo verme chamado, que nós chamamos, né, que é chamado de ancilóstomo. Outra doença, né, outro problema, né, causado por esses micro-organismos que vivem no solo é o bicho geográfico. Ele é um outro tipo de ancilóstomo, porém parasita no intestino de cães e gatos, ou seja, eles parasitam, eles vivem no intestino de cães e gatos. As fezes desses animais
se contaminados, contêm ovos que eclodem, né? E quando eles eclodem, eles liberam larvas microscópicas para o ambiente. Então, se você anda, tem o costume, né, de andar descalço, e você pisa, né, no local onde tenha a larvinha onde tem a larvinha, né, do bicho geográfico, você automaticamente vai ser contaminado, vai sofrer com a doença, né? Por que eu digo sofrer? Porque ela causa muito incômodo, tá? Eu vou citar agora quais são eles. Então, eles penetram na pele, né? E sob ela, eles começam a escavar túneis que são visíveis e provocam forte coceira, mas não causam maiores males. Mas essa coceira, ela é muito intensa, incomoda muito, viu? Incomoda muito, fica um vermelhidão muito grande. E é o seguinte, nas cidades, há pessoas que levam o cão para passear nas ruas, onde ele costuma, né, deixar as fezes, contaminando o ambiente. Então, o que seria o certo para essas pessoas fazerem, né? Já que andam com seus cãezinhos, e eles precisam, obviamente, fazer esse passeio e fazer as suas necessidades fisiológicas. Levar uma sacolinha, uma pazinha, ou muitas vezes eu já vi pessoas utilizando um saquinho plástico apenas na mão. Então elas pegam, enrolam, né? Colocam o plástico na mão, né? E aí pega, para quem não quer andar com a pazinha, e inverte a posição do saco, né? E aí as fezes já ficam dentro, tá? É uma forma, vamos dizer assim, além de evitar, né, que a sujeira do ambiente, é uma forma de você mostrar, ao menos, né, cidadania numa ocasião dessas, em que o seu cão precisa passear e, ao mesmo tempo, o ambiente tem que continuar limpo, né? Outro problema, né? Vamos dizer assim, outra doença causada seria o bicho de pé. Então, a fêmea do bicho de pé, quando fecundada, ela procura um hospedeiro, que pode ser qualquer mamífero, como, por exemplo, o ser humano, tá? Então, ao encontrá-lo, ela prende-se entre os dedos dos pés ou em qualquer parte do corpo, perfura a pele e nela penetra, deixando parte do corpo de fora. Durante a penetração, que dura cerca de 1 hora, o bicho de pé provoca muita coceira, muita coceira mesmo. Dentro da pele, alimenta-se de sangue e seu abdômen chega a alcançar o tamanho um pouco menor do que um grão de ervilha. Tá? Então comparem com um grão de ervilha e vocês vão ver que ele fica até razoavelmente bem cheio de sangue, né? Bem grandinho. Depois de aproximadamente 15 dias de penetração, os ovos, cerca de 100, né, já estão completamente maduros e vão sendo disparados para fora. Após a eliminação dos ovos, o inseto morre. Tá? O bichinho que entrou lá, ele morre, liberou os ovos, completou o ciclo evolutivo dele, ele morre. Tá? No solo, os ovos se transformam em larvas que vão, por meio de sucessivas mudas, se transformar em animais adultos. E aí eles vão seguir o seu ciclo, né, fazendo todo aquele processo que foi feito anteriormente pela mãezinha deles, né? O período que o bicho de pé leva para desenvolver-se da fase de ovo até a fase adulta gira em torno de 20 a 30 dias. E aí, pessoal, nós temos algo que a gente precisa deixar vocês informados aqui, né? Por que devemos vacinar os animais? Pessoal, os nossos animais de estimação, os nossos pets, eles, ao nascerem,
eles recebem da mãe, né, já recebem da mãe alguns anticorpos, né, durante as primeiras mamas, né, quando ele faz a primeira alimentaçãozinha dele lá na mama da mãe, ele já recebe alguns anticorpos. Só que esses anticorpos, eles não ficam por muito tempo, eles ficam algumas semanas apenas no organismo desses cãezinhos, por exemplo, né? Falo cães, mas podem ser gatos também. Daí, nós precisamos, normalmente a partir dos 45 dias de vida, aconselhamos que procurem um médico veterinário, pessoa indicada para fazê-lo, para que ele possa tomar as vacinas adequadas, né? Adequadas para adquirir imunidade, né? Para começar um ciclo de vacinação e assim ele adquirir imunidade para os diversos tipos de vírus que são específicos, né? Para cães, né? E também esse tipo de atitude, ele ajuda a prevenir zoonoses. Zoonoses são doenças que são transmitidas de animais para os seres humanos e vice-versa. Tá? Então, esse ciclo de vacinação, alguns cães recebem algumas doses a mais, como por exemplo, o Rottweiler, normalmente ele vai receber 5 doses. Outros cães, 4 doses. Mas isso não vem ao caso aqui, só citei como por exemplo. Tá? Então, em resumo, né, é importantíssimo vacinar esses animais para evitar que eles contraiam alguns tipos de doenças, né, futuramente. Tá? Então, completou esse ciclo de vacinação, após um ano, dá um reforço. Todo ano se dá um reforço, tá bom? Então, se vocês têm o cãozinho de vocês, foi vacinado certinho, não esqueçam de anualmente dar um reforço dessa vacina para que ele possa permanecer imunizado e assim evitar que ele venha contrair uma doença dessas e que possivelmente, muitas vezes, causa até o óbito, né? E aí, pessoal, na página 72 tem uma atividade que vocês podem responder, aconselho que o façam, tá? E quando nós retornarmos às nossas aulas, podem ter certeza que nós vamos corrigir todas essas atividades que nós estamos passando, tá? Mesmo que nós ocupamos o espaço aí de pelo menos uma aula, nós vamos fazer a correção de todas elas. E aí eu peço que vocês façam para que ao voltarmos às nossas atividades normais, nós possamos, né, juntos, corrigir essas atividades para que vocês, em consequência disso, fixem melhor esse conteúdo, tá? Volto a dizer, se tiverem alguma dúvida com relação ao que eu falei, deem uma voltem um pouquinho o vídeo, tá? Revejam. E eu vou estar passando o meu número do WhatsApp para a direção da escola e para nós vermos, né, como já tinha falado, uma forma de vocês poderem entrar em contato comigo, porque realmente eu não tenho o número de cada um de vocês e vou precisar fazer essa solicitação à escola para que vocês possam, né, ter acesso a mim e para tirar possíveis dúvidas a respeito dos conteúdos que estão sendo passados, tá? A aula de hoje fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais.